falar de altar não é fácil, principalmente quando nós, pentecostais, não digo todos, eu acredito que aqui não é assim, mas o fogo, ele tem sido mal interpretado em muitas igrejas. O fogo tem sido visto de uma maneira que não corresponde com aquilo que as Sagradas Escrituras dizem sobre ele. E no meio pentecostal, nós temos a tendência, por causa dos modismos, por causa das modas, por causa das novidades que aparecem, nós temos a tendência de abraçar os movimentos, de abraçar as coisas, sem que antes nós nos voltemos para as Escrituras, para ver se aquilo tem base bíblica ou não. E no meio pentecostal, já se colocaram paradigmas, já se colocaram modelo de um crente que é cheio do fogo, de um crente que é pentecostal, de um crente que de fato tem a presença do Espírito Santo. E que tipo de crente é esse, pastor? Que o modelo que muitas vezes as pessoas instituem. Eles dizem que o crente cheio do fogo é aquele que mais grita na igreja. Eles dizem que o crente mais cheio de fogo é aquele que fala mais alto que todos na igreja. Eles dizem que o crente mais cheio de fogo é aquele que fala em línguas mais do que todos. E com isso, por falta de sabedoria, muitos cultos se tornam uma competição para ver quem fala mais alto, porque já se determinou que o que fala mais alto, o que grita mais alto, é aquele que tem de fato o fogo de Deus. Mas eu quero dizer para vocês que bíblica e teologicamente isso não tem nada a ver com o modelo que Deus estabeleceu para nós. E nós vamos ver dentro das Escrituras o que significa o fogo. Como é que o fogo vai cair e por que o fogo vai cair. Porque, irmãos, o que nós temos visto hoje em dia é um fogo que dura apenas o tempo em que o culto está na igreja. Acabou o culto, passando da porta para fora, o fogo se apaga. Mas o fogo que Deus instituiu para mim e para a sua vida é um fogo que acende e jamais se apaga. Pelo contrário, cada dia ele arde mais. Então vamos ver algumas coisas sobre o fogo rapidamente aqui. E depois nós vamos ver por que é que esse fogo que Deus acendeu não pode se apagar. Irmãos, Deus instituiu as ofertas, Deus instituiu a família de Arão para oferecer os sacrifícios. E nós sabemos que as coisas do Antigo Testamento, as leis cerimoniais, a Bíblia nos fala que elas eram sombras das coisas que haveriam de vir. Ou seja, eram representações, simbolismos do sacrifício que Jesus ofereceria única e uma vez só na cruz do Calvário. Então, existem alguns elementos que têm valor para nós, outros apenas simbólico, mas muitas lições podem ser extraídas desse texto. A primeira coisa que eu observo aqui é que, para que o fogo se mantesse, ou para que o fogo ficasse aceso sobre o altar, alguns requisitos precisavam ser cumpridos, irmãos, porque eu tenho aprendido pela Bíblia que Deus é um Deus de ordem, um Deus de decência. Deus, Ele estabelece as normas e nós obedecemos. Não somos nós que estabelecemos as normas e dizemos para o Senhor, Senhor, faça conforme a minha vontade. Não é assim que as coisas funcionam. E Deus, Ele passa para Moisés, e depois este passa para Arão, seu irmão, como é que as coisas deveriam funcionar. Aleluia. E lendo o texto bíblico, eu pude observar que, para que o fogo de Deus viesse e consumisse o altar, não poderia ser oferecido qualquer coisa e de qualquer maneira. Se você voltar um pouquinho comigo na sua Bíblia, quem é que gosta de ver a Bíblia? Levante a mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você voltar um pouquinho à Bíblia, em Levítico capítulo 1, você vai ver que aqui se faz a primeira menção daquilo que significa o holocausto, como é que ele deveria ser oferecido e quais eram as ofertas que poderiam ser trazidas para o altar. No versículo
2 diz assim: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. E ali, a partir do versículo 3, ele começa a descrever como é que seria oferecido isso. Deus começa dos animais mais caros, para aqueles que tinham mais condições financeiras, mas o pobre também não ficaria desamparado. Poderia oferecer um pombinho ou a rola, baseado isso onde está escrito em Levítico capítulo 1, a partir do versículo 14. Se você depois quiser ler, pode ler na sua casa, que aqui não vai dar tempo. Então, irmãos, Deus estava querendo mandar o seu povo. Deus estava querendo perdoar as pessoas. Deus estava querendo manter uma comunhão com elas. Mas as coisas precisavam funcionar de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. E aqui eu já aprendo o primeiro princípio. Irmãos, estão inventando adorações por aí, estão inventando cultos por aí, mas na verdade, irmãos, não foi estabelecido por Deus dessa maneira. Aquilo que foi estabelecido por Deus para que nós mantenhamos comunhão com Ele, está escrito na sua palavra, não está escrito nos modismos que muitas pessoas estão lançando, mas está escrito na palavra do Senhor. Não adiantaria as pessoas oferecerem cabrito no altar, porque o cabrito não foi citado por Deus. Não adiantaria as pessoas oferecerem o porco ou o cachorro no altar, porque Deus não receberia, porque Deus só tinha a obrigação, vamos dizer assim, de receber aquilo que Ele estabeleceu para que as pessoas trouxessem para o altar. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que eu tenho aprendido, pastor? É que as pessoas querem inventar a sua própria maneira de receber o fogo do Senhor. É Deus. Já aprendemos por aí que para você ser batizado com o Espírito Santo, você precisa falar glória, glória rápido, e obviamente a sua língua vai enrolar, e eles vão confundir o seu glória com língua estranha, e vão sair por aí dizendo: foram 20 pessoas batizadas no Espírito Santo no Brasil para Cristo, na Assembleia de Deus. Meu Deus. Mas é óbvio que se você falar glória a Deus rápido, glória, 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 a partir do 10º sua língua vai enrolar e vai ser confundida com língua estranha. Porque estão criando, como eu já disse, paradigmas para que nós devemos receber o fogo do Senhor. Irmãos, o fogo do Senhor vai descer quando Deus quiser, mas tem que estar de acordo com aquilo que Ele estabeleceu. Não adianta eu e você inventarmos uma maneira para que o fogo do Senhor caia, porque não vai cair. O que vai cair pode ser fogo estranho, mas fogo do Senhor não vai cair. Meu Deus. Aleluia. Então a primeira coisa que eu aprendo: o fogo do Senhor vai descer, mas tem que ser de acordo com o que Deus estabeleceu. Aleluia. Glória a Deus. Eu aprendo uma lição muito grande com a adoração no Antigo Testamento, principalmente no exemplo de Caim e Abel. A Bíblia fala lá em Gênesis que Caim ofereceu algo para o Senhor que Deus não aceitou. Mas quando vai falar de Abel, Deus fala: agradou, porém, Deus de Abel e de sua oferta. Aleluia. Por que ele não inverteu a ordem? Porque Deus, para receber algo da minha e da sua parte, primeiro Ele precisa se agradar com a minha vida, para depois receber aquilo que eu estou oferecendo para Ele. Aleluia. Então, o que eu aprendo? Não dá para fazer diferença entre aquilo que a pessoa é e aquilo que ela oferece. Não tem como você se fingir de crente no domingo, na quarta ou na terça, e nos outros dias você nem parecer com crente, e no domingo ou nos outros dias de culto você vir aqui, dar o glória a Deus mais alto, dar o seu aleluia mais alto, mas durante toda a semana Deus viu que o seu comportamento não condiz com aquilo que você diz que é, então Deus não pode aceitar a sua adoração se a sua vida não estiver no altar dele. Eu não estou aqui brigando, não estou chamando a sua atenção, estou apenas dizendo, meu querido, que para que Deus venha aceitar a minha oferta, primeiro Ele tem que aceitar a minha vida, porque senão a minha oferta pode ser abominável para Ele. Sabe por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Porque a vida de Caim não era aceitável por Deus. Por isso Ele não aceitou a oferta. Foi só consequência disso. Então, meu querido, se você quiser que o fogo de Deus caia, tenha uma vida no altar do Senhor. Porque tudo aquilo que você fizer, você pode cantar desafinado, você pode não saber falar direito,
Mas se a sua vida estiver no altar, você fala enrolado, você canta sem os tons certos, mas a glória cai, o fogo cai, porque Deus primeiro vai olhar para a sua vida e vai dizer assim, não, Ele está oferecendo para mim um sacrifício aceitável, porque a vida dele é aceitável. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Uma outra coisa que eu aprendo no texto é que para que o fogo de Deus caia, tudo precisa estar em ordem. Irmãos, eu quero que você leia comigo. Levítico 1 mesmo. A partir do versículo 7. Olha o que diz. E então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar. E porão em quê, pastor? E porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços. Repare quantas vezes a palavra ordem aparece. A saber, a cabeça, o redenho sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Depois, se você for caminhando um pouquinho mais para frente, você vai ver, lá a partir do versículo 12, que a palavra ordem se repete. Depois ele o cortará em seus pedaços, como também a sua cabeça, o seu redenho, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. 3 vezes aparece a palavra ordem. Por quê? Para o fogo cair, a nossa vida precisa estar em ordem. Glória a Deus! Mas, irmãos, sabe o que nós temos visto hoje em dia? Eu vou falar aqui com amor, tá bom? Não pense que eu estou puxando a orelha de ninguém. Mas a Bíblia fala que Deus disciplina os filhos a quem Ele ama. E filhos sem disciplina, a Bíblia fala que é batalha. Mas, sabe por que muitas de nossas reuniões, quando eu digo nossas, não estou me referindo ao Brasil para Cristo, estou me referindo à Igreja de Cristo na Terra. Sabe por que de muitas nossas reuniões o fogo não cai? Porque a vida dos adoradores não estão em ordem. Crente que não dizima, crente que compra e não paga, crente que trai a mulher, jovem que fica com 3, 4 jovens diferentes na escola, pessoas que falam palavrão, e chega numa reunião de culto, num momento como este, as lágrimas caem, choram, só falta plantar a bananeira e sair correndo na igreja. E pede, Senhor, manda o fogo. Aí Deus olha do céu e fala, eu não posso mandar fogo, sabe por quê? Não está em ordem. Irmãos, uma boa parte das pessoas que estão fazendo obra do Senhor, a sua casa não está em ordem. Tem marido que bate na mulher em casa e depois vem para a igreja para ministrar a palavra. Tem jovens, mulheres, homens, que fazem as coisas erradas e que depois vem pedir o fogo do Senhor. Sabe quando o fogo vai cair? Nunca. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, eu tenho certeza que isso não é para cá. Mas se você quiser ver o fogo do Senhor cair na sua vida, comece a colocar a sua vida em ordem. Porque Deus é um Deus de ordem. Ele podia falar assim, ó Moisés, fala para Arão jogar os bichos tudo lá em cima do altar, seja de qualquer jeito, pega a lenha, não precisa ser lenha seca não, pode ser qualquer tipo de lenha, joga lá de qualquer jeito que eu vou mandar o fogo. Não, irmão. O fogo viria, era promessa de Deus, assim como eu acredito que o fogo do Senhor vai cair nesta noite. Mas vai cair, meu querido, dentro dos requisitos de Deus. Não é Deus e o seu. O nosso problema não é o nosso comportamento aqui dentro, é lá fora. Aqui nós gastamos 2 horas da nossa vida apenas em cada culto, ou um pouco mais. É lá fora, que no cotidiano, que nós apresentamos o nosso cristianismo para as pessoas. E o fogo, não pense que o fogo começa aqui não. O fogo começa na sua casa. Você vem trazendo ele aceso de lá. E quando chega aqui, só vai espalhando brasa um para o outro e vai acendendo. E depois
continuidade. Começa lá na sua casa, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus pais. Glória a Deus. Deus maravilhoso. A terceira coisa que eu aprendo sobre o fogo do Senhor é que a responsabilidade de mandar o fogo é de Deus, mas de manter o fogo aceso é minha e sua responsabilidade. Eu provo isso pela Bíblia. Aleluia. Se você ler comigo Levítico 6, leia aí comigo. Versículo 12. Glória a Deus. Já estou encerrando. Talvez só dá para ficar na introdução dessa mensagem, mas amém. Diz assim: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o irmão Sidney, o pastor Elias, a irmã Raquel, acenderá lenha nele cada manhã, Aleluia. e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas Oh, pacíficas. glória. Aí depois ele diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Aleluia. Era a responsabilidade dos sacerdotes manter o fogo aceso. Aleluia. Meu Deus. Sabe por que muitas vezes o fogo não cai? Porque nós invertemos a ordem. Nós queremos acender o fogo na igreja e pedir para Deus manter ele aceso. Não. Glória a Deus. Aleluia. Quem acende o fogo é Deus. Oh, glória. E você mantém ele aceso. Deus fiel. O primeiro sacrifício no altar, no templo, ou na tenda da congregação, foi aceso por Deus. Celso, onde está escrito? Abra aí. Levítico 9, 24. Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Levítico 9, 23 e 24 diz: então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Aleluia. O fogo veio do Senhor, Oh, Deus. não veio do homem. O fogo que te mantém na presença do Senhor não veio do homem, veio de Deus. O fogo que vai te manter na presença do Senhor não é humano, ele veio de Deus. Mas a responsabilidade de mantê-lo aceso é minha e sua. Deus fiel. Glória a Deus. Como é que nós podemos manter o fogo aceso? Lendo a palavra de Deus. Aleluia. Irmãos, não perca o seu tempo lendo os horóscopos de João Bidu. Não perca o seu tempo lendo as revistas de fofoca para saber o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela. Gaste o seu tempo lendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é como jogar gasolina no fogo. Quanto mais você lê, mais aquilo vai mantendo aquele fogo aceso e aquela pequena labareda vai se tornando um fogaréu. Outra coisa que mantém o fogo aceso é a oração. Aleluia. Oração é o combustível para manter o fogo aceso. Mas tem crente que quer manter o fogo aceso não orando. Glória a Deus. Aleluia. Ah, meu querido, sabe quando o fogo vai continuar aceso? Nunca. Irmão, vida cristã, ela é fácil de ser compreendida, difícil de ser vivida por causa das lutas que nos sobrevêm cada vez que nós nos levantamos para fazer algo para Deus. Mas é fácil de ser compreendida. Como é que eu posso ter um crescimento cristão sadio? Lendo a Bíblia, orando, jejuando, participando dos cultos. Obviamente isso vai transformar o meu viver, vai fazer com que eu dê bom testemunho, vai me ajudar a evangelizar as pessoas, e assim eu mantenho o fogo do Senhor aceso na minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Estão inventando coisas aí que não fazem parte do manual de Deus para mantermos o fogo aceso. Deus maravilhoso. Aleluia. Aqui eu tenho certeza que não tem isso. Mas lá em Varinha, o povo inventa cada coisa.
Eu gosto muito de orar no monte, mas sem o misticismo que as pessoas colocam sobre o monte. Tem gente que acha que Deus só vai se manifestar se ele orar no monte. Não. A Bíblia fala que o melhor lugar de oração é no teu quarto, num lugar escondido onde só Deus te vê. A Bíblia diz isso. Quando quiseres orar, entra no teu quarto, em oculto fala com teu pai, e ele em oculto vai te responder. Esses dias marquei um monte, porque logo que eu fui pastorear a igreja ali, vai fazer um ano. O pastor que me antecedeu lá gostava muito de movimento e tal, glória a Deus por isso, movimento sadio. E quando eu assumi, o pessoal queria ir para o monte. Falei, vamos dar o do bom quer, né? Sexta-feira, 15 dias atrás, vamos para o monte, irmãos? Vamos. Cheguei na frente da igreja e falei, só tinha eu. Mas eles me pediram, irmão Raquel, para ir no monte. Mas não tinha ninguém lá para ir. Voltei para minha casa. E falei com Deus, Pai, mantenha o fogo do Senhor aceso nos corações. Aleluia! Porque o maior interessado em que o fogo esteja aceso é Deus. E você também. Para finalizar, quero dizer que o fogo do Senhor, ele não pode se apagar. Primeiro, para que o nosso primeiro amor não vá embora. Irmãos, o que tem de crente que não ama mais o Senhor dentro das igrejas é como aquele casal que vive de aparência, para não dizer que estão separados dentro da casa. Então vivem de aparência porque para que ninguém julgue, falam os separados. Mas a pior hipocrisia, irmãos, é aquilo que os nossos olhos não conseguem enxergar. O que tem de crente, pastor, vindo para as igrejas, parece que obrigado. Parece que está indo para a empresa trabalhar no domingo, naquele domingo que você tem aquela macarronada gostosa para comer, ou aquela lasanha, e você sabe que tem que trabalhar, e fala, meu Deus, por que eu tenho que trabalhar hoje, Pai? E nos cultos, parece que muitas vezes são assim. Parece que daqui a uns dias nós vamos ter que colocar cartão de ponto nas igrejas. Para cadastrar as pessoas e falar assim, hoje você veio para o culto. Tenho certeza que o pastor Elias concorda com o que eu vou falar. Ele talvez não vá falar aqui, mas quem está à frente da obra sabe o que eu estou falando. Às vezes parece que nós temos que quase obrigar as pessoas a participar do culto, quando elas teriam que sentir as necessidades para vir para o culto, adorar o Senhor. E a maior necessidade para adorar o Senhor é, eu não vou para receber nada, eu vou para oferecer. E aquilo que eu ofereço é a consequência, se Deus quiser abençoar, porque a palavra culto significa, eu vou para adorar, mas transformar o culto em que eu vou para receber, não. Você vem para doar o seu tempo, para doar a sua adoração, para doar o seu amor. E se Deus quiser te abençoar, Ele vai te abençoar, porque a Bíblia fala, em Deuteronômio capítulo 28, que você não precisaria montar uma maratona para correr atrás das bênçãos, não. As bênçãos correriam atrás de você e te alcançariam. Glória a Deus. Aí você pergunta para crente, vai para a igreja hoje? Fazer o quê, né? Tem que ir. Se eu não for o pastor, ele vai atrás de mim. Irmãos, faz 2 anos que eu não venho nessa igreja. Ninguém me contou nada. O Espírito Santo sabe o que ele está falando. Graças a Deus. Lá na minha igreja, eu estava pegando muito no pé dos jovens para eles participarem da escola dominical. Porque aqui no Cocoera, já estou finalizando, eu sei que não tem isso, mas lá em Varinhos tem. Lá se você marcar uma consagração, não aparece quase viva a alma. Mas se você falar que vai ter um louvorzão, até doente eles aparecem na igreja. E chega na escola dominical, ninguém vai. Aí uma jovem que lidera o louvor, fiquei sabendo depois, que ela estava fazendo uma campanha, dizendo que não participava da escola dominical para me pirraçar. Eu falei, fui eu mesmo que morri na cruz do Calvário por ela.
Mas agora, se eu falasse que eu ia montar um louvorzão, irmãos, eles tiram energia até da onde não tem. Por quê? Eu amo louvor, só não sei cantar, mas amo louvor. Quando eu vi essa jovem cantando aqui, eu falei, meu Deus, se eu tivesse 3% dessa voz, eu seria um bom cantor. Glória a Deus. Aleluia. Mas estão invertendo a ordem das coisas. Estão colocando louvor e outras coisas acima de Deus e da sua palavra. Glória a Deus. Aleluia. E nós precisamos, irmãos, que o fogo do Senhor esteja aceso para as coisas voltarem nas ordens certas. E para que o primeiro amor seja aceso novamente em nosso coração. Aleluia. Se lembra quando você era novo convertido, que podia chover canivete, podia inundar a rua da sua casa, você podia nem ter só ter uma saia ou uma calça rasgada, mas você aparecia na igreja, porque o que te motivava não era o nome do pregador que estava na escada, o que te motivava não era a voz bonita que te encantava, o que te motivava era a simples e a gloriosa presença do Senhor. Irmãos, precisa ser restaurado nas nossas vidas, para que a glória do Senhor se manifeste nos cultos, para que o fogo do Senhor caia novamente sobre o altar. Antigamente víamos para os cultos apenas para adorar ao Senhor. Em último lugar, ele já fecha a Bíblia. Eu quero que você seja como Elias nesta noite. Por que Elias? Elias chegou diante do povo no Monte Carmelo, o povo estava dividido, cocheando em dois pensamentos. E Elias chamou-os para a responsabilidade disso. Chegaram até a mim. A Bíblia fala que Elias pegou 12 pedras, simbolizando cada tribo de Israel. E ali está escrito uma palavra que costa o meu coração, mas que muitas vezes é a realidade na minha e na sua vida. Diz assim com aquelas pedras: Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Irmão, o fogo do Senhor não cai em altar que está em ruínas. O fogo do Senhor não cai em altar rachado, em altar despedaçado. Mas eu quero profetizar nesta noite, nós seremos como Elias desta noite. Vamos restaurar o altar do Senhor, porque eu tenho certeza que Deus vai estar com uma tocha acesa na sua mão, tirado do seu altar para mandar para nós aqui nesta noite e acender a minha e a sua vida no próximo ano de Jesus. Orocácia como líder canta lá na baixada. Eu quero orar neste momento por você que está terminando essa campanha, pedindo para que o fogo do Senhor caia. Lembre-se, o fogo cai quando nós oferecemos aquilo que Deus manda. O fogo cai quando tudo está em ordem. O fogo cai, mas é a responsabilidade minha e sua de mantê-lo aceso. E você vai orar neste momento. E você vai começar a colocar as coisas em ordem, aquilo que Deus estabeleceu. Você sabe o que você precisa colocar em ordem. Eu sei o que eu preciso colocar em ordem. Não pense que aqui tem super-homem. Porque por causa da correria da obra, de ser pai, de trabalhar à noite, de fazer tantas coisas, às vezes nós nos esquecemos que a nossa vida começa, continua e termina no altar. Você vai orar neste momento. Depois eu passo para o pastor Elias, não sei se ele vai cantar um louvor, não sei como vocês lidam com a liturgia aqui, eu não sei. Mas você vai colocar a sua vida no altar do Senhor neste momento. Aleluia! E o Espírito Santo fala forte no meu coração. Aleluia! Que Ele vai restaurar o altar da sua vida. Aleluia! O altar da adoração na sua casa. Tem pessoas que só têm motivação e alegria para cantar aqui dentro, porque lá dentro da casa é tanta luta que não consegue mais abrir a boca para louvar. Mas assim diz o Senhor nesta noite: o altar da adoração está sendo restaurado na sua casa hoje, e você vai cantar um cântico de vitória e de alegria na sua casa a partir de hoje. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar. Aramantorobacaya suminécia.
Xarácia comandou Suri Mikandalamanai. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Foi pregado nesta noite sobre o fogo do Senhor. Não o fogo que as pessoas estabeleceram como padrão, mas o fogo que a tua palavra descreve. O fogo que consome o holocausto. O fogo que perdoa o pecado. O fogo, meu Deus, que fazia com que a oferta subisse com um aroma suave às suas narinas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, visita cada vida que está aqui. Porque, ó Pai, muitas pessoas não estão aqui hoje. Porque perderam a essência do altar. Perderam a essência do que é culto. Perderam, meu Pai, a graça e a unção de estarem na tua presença, meu Deus. E a minha missão aqui, e aonde quer que o Senhor me leve, é restaurar o altar do Senhor. Eu quero pedir a Ti, Pai, que o nosso louvor não seja aquilo que as nossas cordas vocais emitem, não, mas que seja do coração, da alma, Pai, que flua de dentro do nosso ser. Pai querido, no nome de Jesus, cada família que está aqui, que talvez não tenha motivos para te louvar, que talvez não tenha alegria para te louvar, que o Senhor possa restaurar nesta noite e mudar a mente, mudar o coração e dizer: meus filhos, me adorem por aquilo que eu sou e não por aquilo que eu tenho para dar. Aleluia! Em nome de Jesus. Aleluia! Em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Pastor Elias, quero dizer algo para ti. Eu te vi 2 vezes na minha vida. Uma numa marcha para Jesus, se eu não me engano, de 2009. E hoje estou te vendo a segunda vez. Paira sobre o irmão uma graça para fortalecimento. Esta foi a palavra do Senhor. Porque em muitas situações o inimigo tem semeado para trazer um entristecimento ao coração do irmão e, consequentemente, a desmotivação. Mas Deus manda te dizer assim, que Ele te renova nesta noite. E não se preocupe com o número, se preocupe com a qualidade. Porque Deus te colocou aqui, Xaramantorobrasuri Micaia, como regador. E no tempo certo, Deus há de fazer as sementes crescer, porque eu posso plantar e o Senhor pode regar, mas quem dá o crescimento é Deus. Glória a Deus! Quero dizer para você, jovem, nunca te vi, Glória a Deus! mas Deus tem chamado você para um louvor diferente. Aí você fala: como é isso? Eu vi você cantando o hino da harpa, eu falei: meu Deus, que jovem quadrado, desculpe, perdão da palavra. Porque jovem cantar hino da harpa, jovem só quer saber de ir ao cubo, de ter os shows, de não sei o que, de... Nada contra, cada um tem o seu lugar. Mas Deus tem chamado você para um louvor, amando a sua e cada um louvor que traga a simplicidade da adoração, porque a adoração é simples. E nunca se esqueça disso. Propostas aparecerão para te desvirtuar do chamado que Deus te deu. Mas Deus manda te dizer que Ele te levanta com uma adoração que move os anjos no céu. Ainda que olhos de homem nenhum te aplaudam, o Senhor é aquele que há de te recompensar pelo dom que Ele colocou em você. Irmãos, há uma graça muito grande neste lugar aqui. Estou sentindo uma unção muito grande do Senhor aqui. É uma noite de renovação da parte de Deus. Louvado seja o Deus. Vou passar para o pastor Elias, mas continue nesse mesmo